Começando mais um Papo Pontual, o seu podcast semanal. Boa tarde, estamos começando mais um podcast, o seu podcast semanal. Sim. Estamos aqui com uma amiga, uma colega e um ouvinte, né? Sim, que é uma eu sou super fã. É uma pessoa que está se dedicando aí a fazer o negócio acontecer também, viu? Ouçam e compartilhem, curtam, sigam o exemplo de Lilian Saldanha. Estamos aqui com ela hoje, mais uma saga aí dos quiropraxistas. Você vai ter que manter o nível, hein? Você percebeu Nossa. que... Não, eu falei pra você que eu fiquei com medo, né? Que foi Fernando, Cira, Juliana Piva, Ana... Eu só trago gente de renome aqui, então sinta-se lisonjeada. Entendi. Tô com medo, na verdade, você sabe disso. Tô bem, então assim, ó, eu vou começar já dando os recados que eu sempre esqueço, tá? Então, ó, você que tá assistindo via YouTube, dá aquela curtida, dá aquela compartilhada, gente. Vocês que são de quiropraxia, vamos fazer esse negócio acontecer, pelo amor de Deus. Eu não posso broxar nisso, eu preciso estar assim no hype mais alto possível para estar trazendo cada vez mais gente, fazendo mais conteúdo, então ajuda aí. Você que tá pelo Spotify também, a gente tá pelo YouTube, em vídeo, se você não gosta só de ouvir, né? Você vai mais pelo podcast ou mais pelo vídeo? Eu mais pelo YouTube. Mais pelo YouTube? É. Eu só gravo porque 40% dos brasileiros escutam podcast pelo YouTube. Porque senão eu não gravava, porque dá muito trabalho. É verdade. Dá muito trabalho. O dia que eu estiver ganhando muito dinheiro, eu Aí contrato... grava só? Não, aí eu contrato um editor e esse cara vai fazer todo o serviço sujo pra mim. Você vai chegar lá, Chico? Vou chegar lá. Acredito que vai. Então estamos com Lilian Saldanha aqui, vamos conversar um pouquinho da história dela. Ela é o que a gente estava conversando antes também de apertar o REC aqui. A gente começou a desenhar a quiropraxia como fases, né? A gente tem fases na quiropraxia. Ela tá numa fase antes da minha, porque ela se formou antes que eu. Tanto que no meu último ano de formação você tava lá na faculdade dando aula, né? Então isso já foi bacana. Então me conta aí, como é que foi seu começo? Você entrou na quiropraxia quando? Então, eu entrei na faculdade em 2005. Eu conheci a quiropraxia, que eu acho que é a história de muita gente quiropraxista que vai conhecer. Eu ia fazer fisioterapia. Ok. Só que aí no último ano do colégio, uma professora minha falou: eu quero que vocês façam um trabalho sobre uma profissão nova no Brasil. Nossa, que sorte. Aí eu vi o guia do estudante, quiropraxia era da área da saúde. Aí eu falei assim, tem na Embi, que era perto, que eu moro na Zona Leste, né? Falei, convenci o grupo inteiro de fazer sobre quiropraxia. Pior que era em grupo ainda, né? Era em grupo. Então você já teve que rolar um convencimento. Mas você ficou sabendo de quiropraxia por como? A guia do estudante? O guia do estudante, e aí eu vi que era da área da saúde. Tá. E aí eu fui na faculdade. Foi por benefício próprio, então, né? Que você falou assim, nossa, eu quero conhecer Claro. um pouquinho. Show. Falei, vamos conhecer algo novo, né? E aí eu cheguei lá, na época era a Márcia, a coordenadora, aí ela conversou com a gente, mostrou todos os laboratórios de quiro da prática, né? E ela falou, passa por uma sessão no estágio. E aí, na verdade, nem fui eu que passei, foi uma das meninas do grupo que passou. E aí eu fui tirando foto de tudo, de todos os equipamentos, da sessão inteira, tudo. Sério, pra mim, eu me apaixonei. Você fez o backstage ali da coisa. Tá. Mas assim, eu me apaixonei de um jeito que eu falei, é isso que eu quero fazer. No mesmo dia eu cheguei em casa e falei, mãe, eu vou fazer quiropraxia. Ela, você é louca, ninguém conhece. Porque assim, quando eu entrei na faculdade, tinha formado só uma turma na Embi Morumbi. Que era da Ana Paula, da Aline. Você é o que turma, então? Eu sou a quinta ou sexta. Tá. E aí eu falei, não, eu vou fazer quiropraxia. Minha mãe, mas ninguém conhece, não vai dar certo, que não sei o quê. Eu falei, eu vou fazer quiropraxia. Aí eu fiz o vestibular da Embi Morumbi, eu fui aluna nota 10 da Embi Morumbi. Aí eu consegui desconto, porque aí você faz a iniciação científica por ser aluna nota 10. Consegui desconto, eu falei, pronto, mãe. Aí você teve que fazer pesquisa ali dentro, tudo? Mas aí só durante o primeiro ano, né? E aí eu consegui, eu falei assim, não, mãe, é o futuro, vou. Aposte em mim. Vou fazer. E na época também, meu pai tinha sofrido um acidente, que ele estava fazendo fisioterapia no punho.
E aí eu conversava muito com a fisioterapeuta e elas me contaram que elas ganham muito pouco no convênio. Sim. Aí eu falei, mãe, eu não vou ganhar pouco. Eu vou tô aqui fazer nesse mundo quiropraxia. pra brilhar, né? Eu vou fazer quiropraxia e não vou fazer fisioterapia. Aí eu, tá bom, eles confiaram em mim, me incentivaram e aí foi indo. E aí você chegou lá era a época ainda dos professores americanos ou você já chegou com alguns professores que já tinham se formado? Aí eu cheguei justo na primeira turma, então veio a Márcia e a Débora, que eram os fisioterapeutas que tinham feito o curso para se tornar quiropraxista. Sim. Tava voltando dos Estados Unidos, a Ana Paula e a Aline. Tá. Então a gente foi a primeira turma delas, assim. Show. O Pablo também, que já tinha se formado com elas, ele começou a dar membros pra gente. Então a gente pegou a primeira turma dos professores. A primeira leva de professores brasileiros. Né? Ó, você que não escutou ainda o papo da Cira Borges, é legal entender isso, porque na época, pra ela poder fazer a faculdade, tanto a Fevale quanto a Anhembi Morumbi, eles começaram a fazer cursos de segunda graduação, né? Sim. Então, muito fisioterapeuta fez o curso de segunda graduação para se tornar um quiropraxista e teve uma leva que estava estudando nos Estados Unidos e voltando para cá também para ter professores, né? E é legal, assim, porque você pega um pessoal muito fresco, né? Com ideias muito novas, empolgado no hypezão da coisa, né? E foi até legal porque, por exemplo, a Aline e a Ana Paula voltaram e falaram assim, eles têm aula de filosofia, coisa que na Anhembi não tinha. Eles têm aula de técnicas. Tipo, a gente na época não sabia o que era o ativador, o que era o COT, a gente não sabia. Que hoje a galera de quiropraxia, principalmente porque não é do mundo da quiropraxia, não é só o estralo ali, a Sim. manipulação articular, o ajuste diversificado, né? Que todo mundo vê em vídeo e propaganda. Tem outras técnicas que Sim. você pode usar, né? Então, no curso, só aprendi a diversificada. Então, a minha turma meio que revolucionou. Falou, não, a gente quer filosofia. Aí os professores traziam. A gente quer aprender COT. Aí teve um americano que veio fazer a técnica do COT. Aí o ativador, aí veio o Ricardo Fujikawa. Então, a gente foi buscando. Até que o curso é bem completo hoje, Sim. porque a gente foi brigando para evoluir esse curso. E hoje né? Você pegou aí um pessoal, uma manatazinha hoje da quiropraxia, né? Nunca ia imaginar, porque tava ali caiu de gaiata ali, né? Sim. Mas hoje você fala assim, puta, olha com quem que já me deu aula, né? Sim. Tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. É bacana por causa disso. Sim. E aí, você se formou em quanto tempo? 4 anos, 4 anos e meio? 4 anos e meio. 4 anos e meio. Se formou. E aí? Aí você... Principalmente, a gente tá falando em que ano? 2009 que eu me formei. Então, em 2009, a gente tá falando de 10 anos 10 atrás, a quiropraxia não é como ela é hoje. Então, Não. assim, você tinha poucas opções. Escassas, eram escassas. Na verdade, desde o segundo ano, desde o primeiro ano eu comecei trabalhando com massagem para estar na área. Sim. No segundo ano de faculdade me chamaram para trabalhar no Jason. Esse primeiro ano você trabalhava com massagem, tipo, em clínicas de estética, essas Isso, coisas. é. E aí, no segundo ano, até o Rei Hat já trabalhava com o Jason nessa época. Tá. E aí ele sabia que eu trabalhava com massagem, ele falou, Li, estão precisando. E o Jason faz o ajuste mais a massagem, né? Falei, eu Faz vou. terapias complementares ali, né? Falei, eu vou, porque eu sei que eu vou ganhar experiência. Mas quantas clínicas existiam naquela época, Eu fora acho o que era Jason? só ele e o Eduardo Bracher, talvez. Então, assim, a galera da tua época ou ia trabalhar pra esses caras, porque por exemplo, o Jason tinha bastante clínica, Sim. ou ia pro Peru. Ou abrir uma própria, Ou ia né? uma própria. Então, que era mais difícil. Que era mais difícil, que a gente vai chegar lá. É. Mas aí você vai trabalhar com o Jason, que o Jason, na verdade, é um australiano, né? Conta a história do Jason um pouco. O Jason, ele é australiano. Primeiro ele foi pro Peru, abriu uma clínica no Peru, porque ele gosta de surfar. E aí depois ele veio pro Brasil. Sabia que ele é muito amigo do meu sócio, né? Que é americano. Sério? Eles se conheceram lá no Peru, os dois começando e surfando. E surfando. O ponto é o surf. E aí depois ele veio pro Brasil, ele conheceu o Eduardo, ele chegou a trabalhar um pouco com o Eduardo Bracher, Tá. chegou a dar aula na Anhembi, foi a hora que ele Deu abriu aula pra a você? clínica. Não, pra mim não. Mas ele chegou a dar aula e aí depois ele abriu as clínicas. Tá. Então, Aí ele chegou a ter muitas clínicas aqui, né? eu acho que em São Paulo ele chegou a ter umas 4, 5 clínicas numa época. Aí mais no Peru, mais... É mais no Rio de Janeiro, que depois Sim. abriu. Foi Legal. tudo- E aí como é que foi esse período de Jason? Foi bem legal, é o que eu falo. Hoje a gente tem uma mega amizade, eu e ele, mesmo agora ele ficando mais na Austrália.
Foi uma experiência assim incrível. Eu falo, eu tenho a base da faculdade e a base Jason de prática. Sim. Claro que hoje eu faço a minha, mas eu aprendi muito porque ele me chamava, ele falava, Lilian, vem acompanhar a avaliação, Lilian, vem acompanhar ajuste. Às vezes ele ficava depois do atendimento, faz ajuste em mim. Você chegou a passar por todas as etapas da clínica, assim? Tipo, ou Todas. não? Tipo, recepção, administração? Não. Aí não, a recepção não, mas aí eu entrei como massagista, depois que eu me formei, eu já trabalhei em Tatuapé e Paulista, e aí no Tatuapé eu já fiquei meio como uma gerente. Tá. E aí cheguei a trabalhar um tempo na Vila Olímpia também, e aí eu fui sócia dele na Clínica de Santana. Legal. Então, Ele te confiou o suficiente para abrir um negócio com você. foi. E aí foi a sua primeira experiência como gestora ali, como Sim. empreendedora Que da a gente coisa. percebeu que não deu certo. Ah, Abri- vamos lá. Mas a gente aprende com erro, né? Sim. Você criar um negócio e só dá certo, alguma coisa tá errada. É, porque assim, o que aconteceu? Eu e o Jason, a gente somos quiropraxistas. Sim. Então, quem que administrava? Então tinha a parte que ajudava a gente a administrar, mas era muito difícil. Eu acho que até pra ele, quando ele abriu, ele tem um braço direito ali da administração pra ele conseguir abrir a quantidade de clínicas que ele abriu, né? Sim, com certeza. Então aí você sentiu que faltou isso lá. Faltou muito. Aham. Tanto pra mim, que eu era ainda nova, Aham. e aí tanto pra mim quanto pra ele. Então aí eu vendi a minha parte, ele continuou ainda por um tempo. Eu falei, Jason, pra mim não Mas dá. em que momento você acha que o que você pode, por exemplo, agregar para as pessoas aí que estão querendo se aventurar nisso? Da clínica. Tipo, faltou o quê? Faltou administração do quanto cobrar, de cobrar errado, de marketing, de os gastos da clínica. Então, na verdade, eu acho que a organização até dos atendimentos mesmo. É. Porque assim, o marketing do Jason era muito forte. Então ele até pagava assessoria de imprensa, que a gente ia em programa de TV, tudo. Então era muito forte. Então isso, mas aí uma organização de horários, de tipo, eu vou atender de manhã, eu vou atender à tarde, quantos pacientes. Então, organizar isso, saber o quanto é o lucro e quanto é os gastos da clínica são os mais difíceis. É isso que bateu ali. É isso que pega. Chegou no momento de fechar o mês e falar assim, não, como assim? Entrou isso, falta pagar isso? Como Ou que é? só pagava as contas, né? Tá. Aí você falava assim, não, tá alguma coisa de errado. Sim. A gente só tá pagando conta, mas a gente tá atendendo. O que que tá acontecendo? Tá num volume bom, né? Por que que... Então chega uma hora que dá o clique, você fala assim... E foi um processo de quanto tempo isso? De vocês montarem essa unidade e entender Aí que não... foi quase 2 anos de 2 anos. clínica. 2 anos, né? Bastante. O Sebrae, ele fala os negócios que tá certo, né? É É. 2 anos. É 2 anos, 2 aninhos. 2 É. aninhos é um tempo bom pra você entender se o negócio vai pra frente Vai ou dar não, certo ou o ou que você não. tá fazendo de errado, né? É. Então é dicas aí também, né? Pro pessoal que tá querendo Sim. se jogar nisso. O Sebrae dá muito curso, cara. Eu frequentei 2 cursos lá e online, mas eu sinto falta de ir ainda nos presenciais, que são bem legais. Coisa que a gente não tem na faculdade, né? A gente não Isso. aprende nada. Começou até agora, sabia? Olha, Tanto que quando que eu fui entrevistar a Cira Borges lá, ela foi dar uma palestra com a professora Vivian sobre coisas clínicas, né, do dia a dia, de montar empresa, de modelo de negócio e tudo mais, né? Eu lembro que antes do Fernando até sair da faculdade, ele me chamou para fazer uma palestra disso. Mas acho que foi pro segundo ou terceiro ano do pessoal. Era legal ter isso no CIS, né? Sim. Tipo, que assim, é difícil, mas o ideal seria no último ano ali você ter... Até para as pessoas caírem na realidade. Fala assim, mas eu vou me planejar pelo menos, né? Falar, o que eu faço para abrir uma clínica? O que eu preciso para abrir uma clínica? É isso que... Isso que pega. É. Porque o pessoal se joga achando que quer comprar uma maca só e alugar uma sala, e alugar e uma ponto, sala. acabou, mas não, Acho que não. pode começar desse jeito, não tem problema, mas é legal você estar bem planejadinho, né? E aí, beleza, aí terminou lá, aí você falou, bom, vendeu tua parte lá pro Jason, o que eu vou fazer da minha vida? Aí foi, na verdade, que a Ana me chamou para dar aula na faculdade. Foi nesse momento? Foi nesse momento, foi nessa leva, assim. Que aí, na verdade, ela mandou um e-mail, e aí eu fiquei interessada pela vaga. E aí eu liguei pra ela e falei, Ana, eu quero. Ela disparou um e-mail pra galera, entendi. Aí ela falou assim, Lilian, a gente realmente está procurando o seu perfil. Depois que eu fiz a entrevista, ela falou, a gente precisa de uma pessoa que tem prática e tem experiência. Então é isso que a gente quer passar para os alunos. E aí eu peguei bem a sua turma. Sim.
Só que era uma turma que era dos 4 anos e meio e juntou a primeira turma dos 4 anos, Mesclou o CIS ali, né? Que aí teve vocês mais experientes, mais né, adequados ao CIS e a galera nova entrando. Então aí a Ana falou, eu preciso de uma pessoa experiente no CIS pra realmente ajudar a botar ordem. Não, e passar a experiência. Ela falou assim, que é o que falta. Aí eu falei, não, perfeito, eu topo. É o que eu quero. Acho que é o mais legal, né? Foi. Eu acho que os professores, eles começam por aí, né? Eles começam por essa parte de CIS, justamente porque você está ambientada, não é nada muito fora da tua sua realidade. Rotina, E que você virar um docente de aula mesmo, de planejar aula, eu acho que é mais complicado, É mais né? difícil, Deve ser, não sei. Mas Mas foi muito legal a experiência. Assim, por exemplo, para mim foi até fácil, que eu falo, a turma de vocês e a turma eram alunos muito bons e muito interessados. Foi uma leva boa, né? Foi. Eu gosto. Eu fico, assim, eu tava conversando isso com a Sabrina, que eu falei, quando a gente fica muito cai muito naquela coisa do... Ai, será que essa pessoa vai dar certo? Será que essa pessoa tem futuro? Será que... Aí você fica aí. Aí passa-se um tempo, você fala assim, que legal que todo mundo tá todo aí, mundo tá né? trabalhando, todo mundo tá dando certo. Não, e a turma de vocês e a outra que veio após, deu muito certo. E era um pessoal interessado. Claro que a outra turma... As duas turmas, na verdade, sempre tem alguém com mais dificuldade. Sim. Ou com mais insegurança. Insegurança no CIS é o que mais tem. Mas aí eu falei, não, esse é o meu objetivo, passar a segurança, porque era o que o Jason me passou. Falou, não, Lilian, faz, você não vai machucar ninguém. Entendeu? Ou a gente tá aqui pra te cobrir também, né? Ou você sabe o que você tá fazendo, porque você aprendeu, então não tem que ter medo. Então essa segurança, eu falei, não, eu vou passar isso pra eles, entendeu? Então essa troca foi muito legal. E aí você entrou lá com um contrato pré-determinado de tempo? Foi de 6 meses. Foi de 6 meses. E aí você queria ficar? Existiu essa possibilidade? Queria. Ou eles falam, não, pô, infelizmente, que a IMB é um negócio, né? Então, se ficou caro pra eles, eles cortam mesmo, né? Ficamos sabendo aí já da última leva de cortes. Sim. Mas você queria ficar? Você queria ter ficado? Queria. Foi uma experiência muito legal e eu falei, nossa, eu gosto realmente. Porque até quando o Fernando me chama, Lilian, vem dar uma palestra, eu me jogo. E eu sou muito assim, falo, vou. E é igual aqui, você me convidou, eu falei, vou. Não tenho problema, sabe? Porque, sei lá, acho que hoje compartilhar informação e conhecimento não mata ninguém. Sim. E às vezes a pessoa fica muito com essa coisa só de concorrência, mas, a gente é tão pequenininho ainda, tão formiguinha. É verdade. Vamos fazer todo mundo dar certo, assim, sabe? A gente tava trocando ideia sobre isso antes também, né? A quiropraxista não pode estar com o ego inflado, porque a gente precisa... O mundo gira muito rápido, começa por aí. E segundo, que a gente é pequenininho e precisa fazer com que a quiropraxia cresça, né? Às vezes o pessoal chega na minha clínica e ele fala assim, Francisco, sei lá, ficou meio assim, não vou fazer plano. Eu falo assim, então assim, você pode desacreditar do Francisco, mas não desacredite da quiropraxia. Sim. Se você achar que aqui não é o lugar para você, procura outro. Não tem problema. E por aí vai. Com certeza. Acho que tem que ser assim. E quando a gente orienta o paciente, ele confia em você. Né? Por mais que eu fale, não, esse daí não tá querendo ganhar dinheiro em cima de mim, né? Tá querendo me orientar. Então isso você já... Você tá colhendo o cara, né? Você tá abarcando ele. E aí terminou esses 6 meses, que querendo ou não consome tempo, né? Porque você ficava de manhã e de tarde? De manhã e à noite, né? Porque é de manhã à noite e tarde, né? Então, assim, matava teu dia, era difícil você atender e... Era poucos períodos que eu conseguia. E é nesse momento que você começou a se planejar para abrir clínica ou não? Não, aí eu já abri a clínica. Ali junto? Ali, junto. Porque aí, assim, foi até bom que foi junto, porque aí eu não dependia do dinheiro da clínica, eu ficava com o salário da faculdade. Perfeito. Então isso foi bom, que aí eu só investi na clínica, atendi aqueles poucos, eu falei, não, vai crescendo aos poucos. Você vai criando a sua clientela ali e é o momento que eu saí, porque você sabia já que era de 6 meses e sabia que existia a opção de não renovar de novo. Sim. Então você falou, vamos fazer meu caixa 2 ali, né? Não, e como eu já tinha muitos pacientes, porque é o que eu falei pra você que a gente estava conversando antes, desde que eu me formei eu trabalho no Tatuapé, então eu já tinha muito paciente, né? Show. Então, quase todos foram junto comigo quando eu abri a clínica, que eu abri ali perto.
Então, eu tava muito tranquila mesmo nessa fase. Então, Aí, ó. só foi seguindo, né? Ah, show de bola. E aí, qual foram as dificuldades de conciliar as duas? Teve porque aí o paciente começou a reclamar que não tinha horário, porque a agenda estava fechada. Conciliar, por exemplo, a parte administrativa. Então, às vezes eu chegava da faculdade, tipo, sei lá, 8, 9 horas da noite, tinha que fazer a parte administrativa. Você já abriu sozinho ou você já abriu com o seu sócio nessa época? Não, eu já abri com o meu sócio. E isso foi uma coisa que a gente estava comentando que te ajudou bastante, né? Muito. Assim, Que é um cara que não é da Quiro. não, ele só cuida da parte administrativa. Então, parte de contabilidade, administração, eu nem me preocupo. Claro que assim, no começo eu me preocupei em saber, entender o que ele estava fazendo. Coitado, ele teve muita paciência comigo no começo, que eu falava, o que você está fazendo? Por que você está fazendo? Que dá medo, né? Ah, Antes de qualquer coisa dá medo. É um amigo, mas e Sim. aí, né? Uma hora ou outra a gente pode brigar. Mas não, deu super certo. Assim, eu e ele, a gente se entende muito bem. Uma coisa que a gente combinou, eu não atrapalho no trabalho dele e ele também não interfere no meu. Vamos fazer, cada um faz o seu. Se tem algum problema com o paciente, eu resolvo. Se tem algum problema, sei lá, de contabilidade, ele resolve. Isso é bom, né? Porque chega no momento que você só se preocupa em atender e gerir a parte clínica. Sim. E ele fica com os BOs de conta. E isso é uma coisa que faz diferença. Faz diferença. Então hoje alguém que monta uma clínica aí, principalmente quiropraxista que vai querer se jogar, o problema está aí. O problema está aí, em saber conta, saber de imposto, saber isso, saber de aquilo. Então você não precisou ter essa bucha. Não. Por mais que você se interessava, você era ok, né? Tem alguém que já tá fazendo isso pra mim. Eu falava, você vai fazer? Vou fazer. Então tá bom. Show. Porque aí eu me preocupava também com outras coisas. Sim. Por exemplo, divulgação da clínica. Aí sou eu que faço. Porque ele fala, Lili, eu não sou da área. Tá. Eu não vejo outras clínicas. Eu te libero uma verba. Bem assim mesmo. E você monta o evento que você quiser. Tá, vai ver o que você vai fazer, sabe? Assim, falou, o que você quer fazer? Aí a gente começou fazer muito evento no começo, aí ele falou, Lilian, dá uma segurada, entendeu? Então ele me dava um chão, assim. E você começa a entender o que dá certo e o que dá errado, né? Dentro dos eventos, né? Muito. Então hoje uma coisa que, sei lá, eu percebi aqui pra mim, que fazer evento e sair atendendo uma cacetada de gente, nunca foi o que me trouxe gente, na real. As pessoas iam me conhecer, sabiam que eu existia, mas não era uma coisa imediata ali, né? É que no começo da clínica você faz tudo, né? Você quer aparecer. Você quer divulgar, você quer que sua marca apareça. Foi aí até então que a gente foi a primeira clínica que foi em evento de CrossFit, por exemplo. Que hoje já tá bom. É porque, na verdade, você viu crescer o CrossFit também, né? Também. Porque, acho que em São Paulo, principalmente, ali no Tatuapé, acho que foi onde começou a surgir os boxes, né? Aquela coisa toda. Então, aí foi ali que a gente falou. Aí eu já conhecia muita gente do CrossFit, aí me indicaram, eu falei, não, eu vou. Foi eu, acho que mais uma menina, nem lembro quem que era, e a gente foi atender aqueles milhões de gente num campeonato de CrossFit, mas deu tudo Vocês foram certo. direto no campeonato? Não no boxe Foi direto no campeonato. Tá. No boxe, o que eu fazia antes desse campeonato? Eles iam até a clínica. Você falava, quem quiser tá Vai aí. até a clínica. Aí dava desconto ou fazia parceria com... Mas de campeonato a gente foi esse primeiro, assim. Aí que surgiu outras, aí a gente falou... Aí a gente começa a ver o trabalho de ir, montar, tudo. Atender, ficar o dia inteiro lá, né? Porque é uma cacetada de gente. Sim. O cara ele vai fazer uma prova de manhã, faz uma prova de tarde, é cansativo. É um saco, né? Muito porque cansativo. tipo, você te consome também, né? Mas isso gerou, ok, você começa a pegar um monte de paciente ali dentro, mas isso te gerou marketing pra fora, pra outras pessoas também ou não? É mais a galera esportiva. Mais da galera esportiva. E assim, é um marketing nichado, pra né? clínica, vem a galera que é em volta da sua clínica. Não vai vir, por exemplo, eu que sou da Zona Leste, não vai vir alguém da Zona Sul até sua clínica porque você é especializado em CrossFit. Não vai acontecer, eles vão procurar alguém próximo. E acaba assim, né? Às vezes não é nem... vira referência, não que você é uma pessoa especializada, né? Sim. Tipo, nossa, eu sei atender um atleta de CrossFit. É que você tem a experiência ali da coisa e ele vai te buscar, né? Isso mesmo. Mais desse jeito. Até... Cara, hoje, no começo, quando eu entrei na equipe de handball, tanto aqui de Jundiaí quanto eu fiz um trabalho com a seleção também,
era muito isso, né? A gente fazia um pouco de tudo, né? E aí eu comecei um pouco a focar, né? Eu falei assim, gente, vamos fazer uma palestra todo mundo? Então pega as meninas lá, vamos fazer uma palestra todo mundo? Vamos entender o que é quiropraxia? Aí as pessoas, aí você começa a filtrar as coisas ali também, né? Porque senão começa a aparecer umas buchas que não é pra você também, né? Sim. Aí você tem que Tem saber isso encaminhar, também. você tem que saber... Hoje dentro da sua clínica, você tem uma coisa multidisciplinar. Sim. Beleza. Que aí ajuda muito. Então vamos lá, peguei um gancho. Isso foi desde o começo ou não? Desde o começo. Eu sempre tive esse sonho de ter uma clínica multidisciplinar, principalmente com fisioterapia. Tá. Mas foi difícil achar alguém que entenda a diferença de físio e quiro. E E que tope, respeita. né? É. Mas graças a Deus, deu sorte de eu achar uma fisioterapeuta que ela entende e ela também gosta do mesmo que eu, assim, de área esportiva, de tratar grávida, sabe? Assim, então foi bem legal. Eu e ela, a gente... E como é que vocês dividem? Por exemplo, chegou um paciente ele foi te procurar a Lilian quiropraxia com uma lesão de ombro. Então, geralmente você faz os atendimentos voltados a ombro, tipo kinésio, liberação, Graston, ajuste, ou não? Você fala assim, beleza, eu vou te ajustar e vou te passar para fisioterapeuta. Então, depende muito do que ele tem. Tá. Porque assim, o foco mesmo da clínica é quiropraxia. Por exemplo, se ele tem rompimento de um tendão, você não vai ficar fazendo liberação no ombro dele. Parte reabilitativa realmente é o que você passa. Fisioterapia. Tá. Então a gente meio focou e deu esse objetivo para tratamento de quiro. O foco é quiro. Sim. Mas se vier algum paciente, passa para físio. Tá. E aí o que é legal, ela faz o RPG também. Então o RPG praticamente eu indico depois do tratamento de quiro. Para quê? Para fortalecer a musculatura, para ter uma Pra manutenção. fechar ali, né? Fechar com chave de ouro. Isso. Então a gente consegue manter o paciente por mais tempo na clínica. Então, na verdade, também. a ideia é ele girar dentro de todas as especialidades ali dentro. Sim. Né? Por exemplo, aí eu tenho acupuntura também. Eu vejo que o paciente é mais psicológico, por exemplo, vou para acupuntura. Mas você tem uma galera que vai direto para ela também? Também. Porque, querendo ou não, ela pode atender direto ali. Pode. Aí vocês só vão trocando pacientes. Sim. Né? Já aconteceu, por exemplo, de vir um paciente só de acupuntura, mas vir para quiro e vice-versa. Então, isso que é muito legal, que aí você consegue deixar algo completo para o paciente que te procure, Sim, entendeu? eu acho demais. Eu acho difícil a administração disso. É complicado em cima disso, né? Hoje, eu com a minha cabeça hoje, talvez eu até colocasse. É que assim, hoje dentro dos parâmetros que eu trabalho, é legal você... Eu nem colocaria, acho, porque é para não confundir. Sim. Né? Mas se eu fosse colocar, não sei se eu trabalharia só com ajuste e qualquer coisa eu mandasse para ele, mas daí eu teria que remunerar essa profissional. De que jeito que eu ia remunerar? Eu ia dividir isso que essa questão que eu tô falando que é complicada. Então, né? eu cobro tudo separado. Tá. Você vai fazer físio, quiro, quiro, acupuntura. Tudo separado. Quero fazer junto. Aí você pode então, até bolar a gente pode até dar um desconto. Tá, faz um pra pacotinho fazer os dois aí, juntos, mas é tudo separado. entenda que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Sim. coisa. É bem assim mesmo. Show. Lá na clínica, se quer marcar quiro, é quiro. E funciona. Funciona super bem. E aí você, principalmente com essa parte esportiva também, gira desse jeito. Gira desse jeito. Por exemplo, se algum paciente quer fazer liberação muscular, vai para físio. Tá. E você acha que a ambição é crescer dentro dos multidisciplinares ali ou não? O que você tem é o... Não, o que a tá gente bom. tem hoje em dia tá bom. Tipo, quero colocar um massoterapeuta, quero colocar isso, quero colocar aquilo. Tá tranquilo. Não, ali já tá bem completinho, assim, sabe? A gente se entende. É o que eu falei, o difícil foi arranjar o profissional. A hora que ficou tudo redondo, você deixa assim, não mexe. Porque tanto a acupunturista entende a fisioterapeuta entende o meu trabalho, então é bem tranquilo. E aí vem no ponto que a gente estava conversando também, né? Que é essa questão, você montar uma clínica e você ter outros profissionais ali dentro. Né? O quanto que isso é dificultoso, porque você acaba ficando à mercê deles também, né? E é real. Então, assim, cansei, quero ir embora. Ou cansei, quero abrir a minha própria clínica. Ou, não, sei lá, tô indo embora. Aí você fica
Você tinha um planejamento de, sei lá, abrir uma segunda unidade, você tinha um planejamento de crescer, de se mudar, e aí você tem que travar tudo por conta daquilo. Ou até de férias mesmo, né? Ó, tá de férias. Você, tipo, tá no meio vou das tirar férias e... Ah, mas isso, ó, uma coisa que eu vou começar a fazer a partir do ano que vem. Férias coletiva. De tal data, fecha a clínica. Eu já faço. Eu acho que é a melhor das opções, né? Porque Na clínica, pelo menos no Natal e Ano Novo a gente já fecha. eu vou viajar, não tô pagando mal e não tem gente pra vir pra me então. cobrir. Vou ter que tirar uma férias coletiva forçada aí de 10 dias. É o que a gente tava falando, né? Do pessoal, das fases do pessoal formado, né? Então, o pessoal formado hoje em dia que tem opções... Cresceu muito. O problema é esse. O problema é que você... Não é um problema. Mas assim, você começou a ter muita clínica de quiropraxia, porque ela começou a difundir muito rápido. Então, se você pega a quiropraxia, sei lá, de 3, 4 anos pra cá, é outra coisa. Sim, mudou muito. Muda muito porque assim, veio o YouTube, veio o quiropraxista que explodiu dentro do YouTube, você vê famoso começar a usar quiropraxia lá no Rio de Janeiro, né? Tem um monte, então aí você acaba entrando nesse flow e aí as pessoas começam a ver que dá dinheiro, aí elas querem ou pedir mais remuneração ou elas querem abrir a própria clínica e vira uma bagunça. Porque aí você tem poucos profissionais, porque você só tem 2 faculdades, que é em São Paulo e no Rio Grande do Sul, então eu tenho mais dificuldade que você. Porque eu quero ver alguém se mudar para Jundiaí, ou se mudar para Vinhedo, ou se mudar para não sei o que para poder trabalhar, do que alguém que... Então o cara pensa assim, pô, tô formado, tem 30 clínicas em um raio de 10 km da minha casa. Então assim, tá minha mãe, tá lavando minhas roupas, eu não tenho conta ainda, eu vou trabalhar perto da onde eu tenho, não vou me desbancar. Mas isso, em compensação, pode ser um mau investimento, porque se entrar, por exemplo, numa cidade que nem Jundiaí, que tem 2 clínicas e 500 mil pessoas, talvez você ganhasse mais. Então, nossa, é difícil, né? Daí você, é o que a gente estava falando, dividiu as fases. Sim, mas assim, mesmo que passe fases, uma dica que eu dou, vai trabalhar para alguém. Faz parte, né? Porque assim, a experiência que você ganha, eu falo, por mais que na minha época existiu só o Jason, mas a experiência que, por exemplo, ele trabalha com o atleta, mas ele tratava grávida, ele tratava um idoso, ele tratava uma criança. Você pega o ruim e o bom. Sim. Dele. O que ele faz de ruim, que você fala, eu não vou fazer isso na minha, e o que ele faz de bom, fazer, eu vou fazer isso na minha. Justamente, porque aí o que aconteceu comigo mesmo? Eu tinha a experiência dele, tinha visitado outras clínicas, aí eu peguei e montei a minha, mas com o meu método. Falando, é o que você falou, eu peguei o que era bom dele, eu falo, não, mas isso pode mudar, eu mudei algumas coisas e pronto. Mas a experiência que você ganha com um profissional formado é muito grande. E é a segurança que a gente estava falando, né? Que o pessoal recém-formado às vezes é muito inseguro. E o paciente sente isso no toque. Sim. No toque a pessoa já sente, fala, ele não pegou minha cabeça direito. Não sigo, tá tremendo. Né? Tem isso. Porque as pessoas falam assim, eu tenho medo de que alguém mexa na minha coluna. Eu falo, você tem que ter. Você tem que saber quem que tá mexendo na tua coluna, né? Então, assim, isso gera muito. Tanto que, assim, você, sei lá, mais uma meia dúzia no máximo, são uma das pessoas, assim, que tem uma boa vida de clínica que não passou pelo Peru. Não. Porque hoje, sei lá, você pega uns grandes quiropraxistas com grandes redes, com clínicas mais visualmente falando, assim, mais famosas, mais dentro do mercado, são de pessoas que passaram pelo Peru. E pessoas que passaram pelo Peru, como eu passei, assim, eu não me encaixo nessa... Eu nem quero. Mas, assim, são pessoas que lidaram muito com o sistema da clínica. Pegou muita coisa, teve muita experiência, porque é um volume muito alto. Então, você acaba tendo essa coisa que você falou que você teve com o Jason numa escala gigantesca, né? Então, esses caras, eles vêm pro Brasil com mais preparo, né? E com grana pra montar. Sim, né? é verdade. Então, assim, tipo, vocês, sei lá, mas poucas pessoas, Ana Faquinato, né? Tem uma galerinha que tá aí com uma clínica, quantos anos tem? Vai fazer 5 anos já. 5 anos de clínica. É verdade, eu não tinha pensado nisso, eu não fui pro Peru. Você não foi pro Peru, mas eu não fui pro rolou Peru. Essa vontade? Não, nunca teve? Não. Eu lembro que surgiu a vaga na clínica do Jason quando a gente estava se formando no Peru, só que aí eu indiquei o Maruan. Tá.
Aí quem o Marwan ele. foi ele. Aí eu falei, não, eu vou ficar aqui, porque aí o Jason já tinha falado que eu ia ficar no Tatuapé, então já tava tranquila. Você falou, bom, deixa o pessoal ir pra lá e deixa eu cavar a minha história aqui, né? Então, realmente, a minha experiência foi o Jason, né? Então, mas assim, que o método que ele usava um pouco lá no Peru, ele usava um pouco aqui. Claro que o brasileiro precisa de mais atenção. Nossa, cara, ó, vamos Né? lá, vamos polemizar então. Cara, eu não acredito nisso. Não acredito. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente se prega muito nisso e aí a gente acostuma a pessoa. Então, assim, tudo que você apresenta pra pessoa de uma primeira vez é o que ela vai acreditar pra ela. Então, se a gente fica com isso na cabeça, a gente tá propagando isso e realmente vai virar isso um dia. Mas verdade. quando eu cheguei no Brasil, eu falei, eu vou abrir por ordem de chegada, eu não vou marcar horário, eu vou abrir num alto volume, eu vou fazer isso, eu vou vender 24, 36 sessões, que eram coisas que não existiam aqui no Brasil, era tudo pacotes menores. E todo mundo que eu falei isso falou que não ia dar certo. Tipo assim, brasileiro precisa de tempo, você precisa ficar 1 hora com ele, você precisa de não sei o quê. Não, esses eram os papos na época. Eu falava, cara, não vou, eu vou quebrar minha cara, porque se eu tiver errado eu vou quebrar minha cara. E não quebrei, porque hoje é o que eu estava conversando. Então hoje eu faço palestra, eu faço com mensalidade, não faço mais pacote. E a galera chega e fala assim, pô, que legal, e assim, a maioria não conhece quiropraxia. Mas isso que é o ponto de você, é o lado bom de você ter o próprio negócio. Você pode experimentar. Você fala assim, aprendi isso, vou experimentar, Sim. vou aplicar. Se deu certo, deu. Se não deu, você muda de novo. Entendeu? É tentativa e erro. Então isso é a parte boa de ter o próprio negócio. Se você trabalha para alguém, você tem que se adequar ao que ele ao quer. que ele está fazendo. Sim. Né? E às vezes nem sempre você se adequa. Sim. Né? Acho que então, por exemplo, às vezes, eu gosto de dar atenção. Então, para mim foi perfeito. Sim. Às vezes você gosta daquela coisa mais prática ali. Mas né? é isso que eu tô te falando. Vai muito do seu perfil. Eu acho que é do né? que você quer, não do que o brasileiro, o australiano, o africano, o europeu. Eu acho que é o que se apresenta e o cara vai comprar a tua ideia ou não. Isso é verdade. Simples assim. Então eu já recebi gente de outras clínicas que falou assim, nossa, na outra clínica eu fazia isso. Falei, queridão, aqui é um pouco diferente. Eu vou te apresentar e você vê se te agrada ou não. Simples, não... E parar de falar mal dos outros, né? Sim. Isso, pelo amor de Deus, né? Vamos parar de se comparar, por favor? Então, assim, cara, cada um tem a sua prática clínica, todo mundo sabe fazer aquilo. Quiropraxia em qualquer lugar, gente. Independente de quantos minutos você fica. Mas eu acho legal explicar, eu acho que falta muito explicar o que você tá fazendo, porque a gente chega e faz, né? Vai fazendo. Mas mesmo isso acontece com muito paciente que vem da fisioterapia pra mim. Fala, não adiantou. Falei, mas você conversou com o seu profissional? Que você continuou com dor? Conversa, sabe? Não custa o paciente também dar esse feedback. Porque querendo ou não, fisioterapia é algo que já tá no subconsciente das pessoas, que é chato, que não funciona e que não, né? Então, aí eu falo assim, aí eu dou um exemplo, é igual aqui, se não funcionar, continuar doendo, me fala, que a gente muda o jeito que vai te atender, ou muda alguma técnica, algum jeito que te atende, pra você melhorar. Sim. Então eu já uso esse exemplo já para prender o paciente, falando, conversa comigo, passa esse feedback, sabe? E é o que a Cira falou, né? A quiropraxia ela funciona em 80%, tem 10% que a pessoa vai sair com dor ainda, e tem os outros 10% que não é para aquilo, é para outro lugar. Tem muita gente, muita não, né? Eu não posso falar assim, mas fala assim, eu fiquei dolorido no dia seguinte, mas mesmo assim voltou. Por quê? Porque desde o primeiro dia eu expliquei que poderia ficar dolorido. Sim, exatamente. Então, você comunicar. É o que eu falo para as pessoas. Tem sempre 2 tipos de retorno. O cara que você vai falar, nossa, Lilian, você tirou com a mão, né? Que lindo. E tem um cara que vai falar, Lilian, parece que eu saí daqui, eu fui atropelado por um trator. É verdade. E eu fui melhorar só depois de não sei quanto tempo. E faz parte, porque o corpo, a individualidade biológica, ela tá ali. Né? Sim, então, cada um reage de um jeito, não né? é receita de bolo, né? E é legal ensinar isso, porque daí senão você acaba não ensinando, você acaba estragando o crescimento da profissão, né? O que hoje em dia muitos cursos falam, é a educação do paciente, você tem que educar o paciente para a quiropraxia, né? Uma coisa que eu aprendi com o Daniel foi isso, né? Educação continuada. Você tem, principalmente eu, que tipo, minha prática clínica é toda voltada
a promoção de saúde e não tanto o tratamento de dor e doença como foco, você tem que ir educando toda vez que o cara tá lá, pro cara, pra fazer sentido. Plantando pro cara. a sementinha ali. Porque precisa fazer sentido. Entendeu? Se você apresentou aquilo, tem que começar certo pra terminar certo. Porque se começa errado, você tem muita chance de... Não, você perde o paciente, né? Porque daí cria, é o que eu falo, cria uma expectativa e cria uma promessa. Se isso não se encaixa perfeitamente, dá conflito. Sim, com né? certeza. E aí, paciente insatisfeito é o que a gente menos quer. Né? Pode ser que o paciente queira ir embora porque ele não se adequou à quiropraxia. Ok, não tem problema. Mas um cara falar que você prometeu uma coisa que você não cumpriu, aí é desconforto, gera um desconforto. E essas são uma das coisinhas que acontece quando você está gerindo uma clínica. Sim. O paciente que quer você parar, tem que saber lidar com você isso. tem isso, cara. A quiropraxia é muito legal, isso vai acontecer poucas vezes, mas assim, acontece. Como em qualquer profissão, né? Não, ainda hoje em dia a gente tem, por exemplo, o paciente que vai no médico e fala, não, você está proibida de fazer quiropraxia. A gente ainda tem isso hoje em dia. Claro que diminuiu muito, viu, gente? Muito. Dos 10 anos aí de formada, eu tinha muito paciente que falava, não quero mais pro meu médico. Agora diminuiu muito. Tem médico até hoje em dia que tá indicando. Ajudando. Cara, é muito legal você atender médico. Também. Quando vem os médicos aqui é bacana porque... Ou quando vem uns médicos desacreditados e ele começa a entender o negócio. Mas é o que a entrevista com a Cira de novo falou isso. Ela também, ela foi conhecer a quiropraxia com 40 anos, cara. Sim. Ela já era renomada dentro dela, ela era médica formada, ela é psiquiatra, né? E ela falou, eu também, eu vi aquilo lá, eu achava legal, mas não tava dentro da minha linha de raciocínio clínica médica, né? Então é difícil. Eu lembro que eu tenho uma história com um paciente que era médico, ele era urologista, fez um curso de um fim de semana de quiropraxia. E eu perguntei pra ele, falei, por que você não faz com seus amigos que você fez o curso? Ele falou, não, eu não entrego a minha coluna pra quem fez um curso de um fim de semana. Eu falei... Eu queria aprender só o básico, né? Aquela coisa. Eu falei, então tá bom. E aí ele fez o tratamento todo comigo. Eu falei, então é dose. É difícil. Né? Mas isso foi uma das coisas que me pegou também na mudança da clínica, sabia? Eu falava assim, as pessoas falavam, agora é pra eu vir uma vez por mês, ou é pra vir quando eu tô com dor. E isso era uma coisa pra mim que não fazia muito sentido. E aí o Daniel me ensinou um negócio. Ele falou assim, Chico, quantas vezes você ajusta sua mãe? Eu falei, minha mãe eu ajusto toda semana, né? Então, assim, se a tua mãe, que é a pessoa que eu suponho que é a pessoa que você mais ama nesse mundo, você faz desse jeito, por que você recomenda outra coisa pro paciente? Eu falo, faz sentido. Então, foi, sei lá, pontos gatilhos ali que... vai dando uma luz, assim, porque é isso, cara. Eu acho que eu quero divulgar e quero disseminar algo que eu faço e que eu quero, né? Sim. E o legal foi isso também. É diferente, mas é bacana. E dentro do esporte tem muito isso, né? É aí que eu queria chegar, né? Hoje, pra você entrar dentro de uma equipe de alto rendimento, é um sonho? É uma coisa que você tem vontade ou não? Eu gosto da área esportiva. Tipo, se viesse uma equipe forte, assim, te contratar, você largaria tudo pra ir? Eu ia. Eu acho que eu também. Porque é uma... Tipo, sei lá, contratar pra Olimpíada, sei lá, uma equipe, sei lá. Ou sei lá, vem um São Paulo, um Corinthians da vida e fala, eu também ia. Mas eu acho que é difícil. Muito. Porque você tem ainda esse pensamento médico de um preconceito aí que rola. A medicina no esporte é muito forte, né? Aqui? Que se você for pegar nos Estados Unidos, NFL, todas as equipes têm um quiropraxista e a maioria deles são chefe de delegação médica. Sim. Então olha como é que é bem diferente, o conceito, né? Tudo bem, eles têm 100 anos na nossa frente. Tem 100 anos na nossa frente. Mas é uma das coisas dificultosas, né, que tem. Às vezes pegar algum atleta que às vezes é forte e ele tem que cavar, né? Isso. Ou querer muito, né? Eu quase fui pra Romênia. Tem uma que era da seleção aqui de Jundiaí que tava jogando lá handball. Ela falou, puta, Chico, não, eu vou te trazer, vou te cavar. Tem um menino que joga futsal na Itália. Ele falou, vou te trazer pra cá também. A gente fica esperando essas oportunidades. Eu atendi um cara do futebol da Portuguesa. E a mulher dele queria muito, assim. Falou, não, eu tenho contato, não sei o quê. E a Portuguesa espera, né? é um clube pequenininho, mas também não deu certo.
A gente espera, porque tem que ser muito... uma hora vai acontecer. Tem que ser muito da parte deles. Hoje, por exemplo, eu sigo o pessoal da categoria de base, de futebol, assim, da educação física, eu fico mandando direct pros caras. Mas não pra me chamar, mas é pra ficar sabendo da quiropraxia. Pô, ó, que legal, esse trabalho de prevenção que você tá fazendo, a quiropraxia ia ser massa. Eu vou só plantando, assim, sabe? E é uma coisa que, assim, se chamar, vai. Não pensa. É igual eu falo, assim, todas as minhas oportunidades que eu tive na vida, do crossfit, de trabalhar com Jason, de abrir a clínica, surgiu oportunidade, aproveita. Oportunidade é um busão, ele passa, ou você entra... A experiência que você vai ganhar é enorme, então não importa o quanto você vai ganhar de dinheiro, mas a experiência que você vai ter, e às vezes só de observar eles, por exemplo, mesmo um fisioterapeuta tratando um esporte, você aprende, você fala, nossa, e aí tipo, precisa de um ajuste. Você vai observar essas coisas. Quando eu fui lá eu fui contratado eu fui convidado para ir no acampamento nacional do handball, da seleção. Então eles estavam juntando uma molecada do Brasil inteiro para montar a seleção juvenil ali deles. Então era, sei lá, 50, 60 meninos que ficavam 20, 25 dias ali em São Bernardo. E eles falaram, pô, não, pode vir. A goleira que... Aquela coisa, né? Eu já trabalho há muito tempo com a que era supervisora da seleção, tudo aqui de Jundiaí, porque eu fiz educação física. Aí cheguei lá, comecei a fazer trabalho só de quiro lá e ajudava os fisioterapeutas numa coisinha ou outra. Mas ele falou, a gente não te contrata porque não tem dinheiro, velho. Aqui no Brasil também o esporte Ele falou, se fosse ciclo olímpico, ia estar caindo dinheiro aqui pelo teto. Mas não é ciclo olímpico, então não tem dinheiro. Não tem incentivo pro esporte. Imagina um incentivo para um quiro para atender o... Fala assim, meu querido, eu não tenho dinheiro nem para comprar as toalhas aqui, eu vou contratar um quiropraxista. É difícil. Quiropraxista ainda, sabe? Ainda tem muito isso, né? Tem. As pessoas, acho que dentro de empresa é assim também, né? Por que eu vou colocar um quiropraxista sendo que eu tenho já laboral, eu já tenho isso, eu já tenho aquilo? Tem massagem, né? Tem tudo dentro. A pessoa ainda não consegue compreender porque Mas é legal que, assim, a gente educando nossos pacientes, esses pacientes estão levando para dentro de onde eles ficam. Então, por exemplo, tem uma paciente minha que ela quase trouxe a empresa inteira. Então ela fala, Lilian, eu falo pra todo mundo que é bom, que eu tô me sentindo bem, que eu trabalho melhor, sabe? Então ela trouxe quase todos os amigos ali que trabalham em volta dela. Eu acho que falta pesquisa. Pra você pegar ali e tacar na cara da pessoa. E assim, pesquisa sabe? Do Brasil, né? É lógico. A pesquisa nos Estados Unidos tem, na Austrália tem, né? Mas... Brasil. Falta gente, que é isso também, e aí né? Falta incentivo também, né? Porque a galera também tá aqui, né? Você precisa ganhar seu dinheiro, você tem empresa, você precisa fazer isso, você vai parar pra isso. Então, precisa ter, né? As pesquisas mesmo que tem são os TCCs ou os mestrados dos professores que fizeram, né? E ali só, né? Só, parou ali. E esse ano, infelizmente, não vai ter TCC na INB, né? Por conta dessas mudanças de professores, tudo, né? Aí vai voltar só a partir do ano que vem. Então é menos pesquisa ainda. Isso que são ainda umas pesquisas forçadas, né? Sim, mas era legal né? Mas era legal você ter uma galera que fizesse isso pra vida, assim, né? De pegar, fazer. E tem gente que tem um perfil, tem aluno que tem perfil. Mas não gera dinheiro, né? Gera trabalho pra caramba. E tem que se dedicar, né? Pesquisa também tem que... Então, você dedicar aquele tempo, ainda mais se é uma pesquisa prática, você tem que dedicar aquela prática. Mas você como passou lá pro professor, você tem um caminhão de TCC, você quer coordenar não sei o que, você quer orientar não sei o que, e aí tem um caminhão de TCC para ler e que às vezes assim, você faz aquela leitura dinâmica, né, só para... Então, essa é a parte que eu gostava, eu gostava bastante. Eu peguei 2 TCCs para orientar, assim, como orientadora principal. 2, né? 2. Aí depois surgiram os outros que falam, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Me salva. Mas foi muito legal, assim, e é legal ver a evolução. Você vê aquela pesquisa sendo feita. Aí você fica na curiosidade, né? Vamos ver o que vai dar. Porque querendo ou não, pesquisa é isso, não precisa dar certo o que você estava imaginando. Se der errado, você joga também, você publica. Aí você fica assim, será que vai dar certo? Vamos ver. Sim, e com a Quiro, a maioria dá certo, né? Eu acho que quando eu tava a Paty,
Ela foi, aí depois ela pode me corrigir se ela estiver assistindo. Se estiver assistindo, Paty, comenta aí. Sim. Ela fez um TCC indo lá no Santo André, São Caetano, sei lá, com os nadadores. Sim, você viu eu isso? vi esse TCC. Que aí ajustava pra ver se eles iam nadar mais rápido ou mais devagar. Eu fiz com um corredor de pista lá no Clube Espéria. E qual foi o resultado? Foi ótimo. Mas aumentou? Diminuiu? Melhorou? Não, o que aconteceu? A gente fazia o baropodômetro, porque o corredor precisa ter muita estabilidade, né, no pé, para impulso, essas coisas. E aí a gente eles faziam a avaliação baropodométrica, corria, fazia o ajuste e aí fazia a avaliação de novo. O resultado é na hora. E eles conseguiram diminuir o tempo por causa disso? Conseguiu. Eu acho que o da Paty, eu não vou lembrar direito, mas eu lembro que assim, nos 25 metros e ajustar antes dele nadar, piorava o tempo porque existia um relaxamento muscular muito grande. Isso acontece. Então, às vezes, eu vejo isso em consultório, de gente que é mais atleta assim. Eu falo assim, observa como vai ser seu treino, né? Pra ver se você vai render mais ou se vai render menos. Porque pode existir isso. Sim. Né? As pessoas saem morrendo de sono da clínica, por quê? Porque existe um relaxamento muscular muito grande também. Né? Então, às vezes, o cara vai treinar e não rende. Tem gente que vai render pra caramba. Tanto que eu falo pras pessoas, eu falo assim, tem um cara chamado Usain Bolt, que é o cara mais rápido do mundo, ele é ajustado antes de correr. E ele faz quiropraxia. Ele leva o cara. Você assistiu o documentário dele? Sim, eu vi. Mostra o carinha lá fazendo. Então é legal por conta disso. É verdade. Então assim, pra gente fechar, vamos dar aquelas umas dicas finais. Bronquinha, o pessoal tá cansado. Que eu já vi que você deu várias broncas já nos outros podcasts. Dou. Pro pessoal incentivar, pro pessoal fazer, pro pessoal pagar BQ. A gente, está aqui. A Lilian saiu de São Paulo, veio até Jundiaí. Vou voltar. Então, vai voltar, né? Eu paro meu dia quando eu tenho um pessoal que só pode ficar em São Paulo, eu vou para São Paulo, é gasto, é um monte de coisa, a gente não tá ganhando nada para isso, mas a gente tá fazendo para tentar divulgar o máximo que a gente conseguir. Então, assim, as pessoas precisam ajudar também, né? O ajudar de vocês é só dar uma curtida, dar uma compartilhada, aquela comentada. É chato pra caramba pedir? Mas tem que pedir, né? Porque senão o pessoal não faz. Não faz. Mas principalmente pro pessoal que quer abrir clínica, que quer não sei o quê, né? Hoje, sei lá, se for dar 3 dicas básicas ali pro cara, qual que é? Eu acho primeiro se planejar, para saber até quanto dinheiro você vai gastar para abrir uma clínica, se você tem os equipamentos para abrir uma clínica. Se você não vai ter alguém para te ajudar a administrar, aprender um pouco da parte administrativa. E assim, é o que eu falo, eu tenho o botãozinho do quiropraxista e administradora. Sim. Então, saber dividir também esse tempo. Isso é muito importante. Porque às vezes você quer fazer tudo ao mesmo tempo, não vai rolar. E aí eu te dou a minha versão de uma pessoa que não tem alguém da administração para me ajudar. Então, é exatamente isso. Você tem que ter aquele tempo separado para administrar, o tempo para você atender e focar ali. Porque se você atender um paciente pensando, eu tenho que pagar aquela conta... Não, aí você pode... Aí vai dar ruim com o paciente. Vai dar ruim. Porque daí você fala assim, nossa, olha, eu vou ter que pagar o Simples Nacional. Aí você fala, ih! Então, focar mesmo, assim, planejar, que eu acho que é o principal. Eu acho que a gente comentou a minha dica, não que eu seja referência a alguma coisa, mas a minha dica é o que a gente conversou antes. Um bom empreendedor é quem sabe lidar com as dificuldades, não só com as vitórias, né? Porque você vai passar, o mundo gira, nenhuma clínica que você conhece, por mais que no Instagram esteja felizona lá, todo mundo já passou por dificuldade, todo mundo já teve problema. Crise, problema com o paciente, falta de dinheiro, falta disso, falta de ânimo, todo mundo já passa por isso, né? Então, assim, é nesse momento que você tem que provar que você quer mesmo aquilo. Sim. Né? Porque a gente falou, em diversos momentos eu falei, eu vou largar tudo isso aqui e vou trabalhar pra alguém que eu vou ganhar mais. E eu sei que eu vou, mas talvez não é a minha felicidade. Então, é perfil. É o perfil, que é o que a gente falou, né? Sinta se você tem um perfil para empreender e sinta se o seu perfil é realmente trabalhar para alguém, que não tem problema. Sim. A gente precisa de gente assim também. E você precisa entender. E entender que às vezes você está trabalhando para um cara que levou 6 anos, que levou 4 anos para poder gerar tudo aquilo para você. Então, eu ia no Peru, esse meu sócio que tem 7, 8 clínicas no Peru, que é amigo do Jason, chegaram junto lá. A pessoa fala assim, nossa, eu ganho 50% do lucro
Mas assim, nossa, ele tá lá nos Estados Unidos, tá entrando tanto de... Se eu ganhei isso, imagina vezes 7 clínicas, o quanto... Fala, minha querida, pra você tá ganhando isso hoje... Ele veio Quanto aqui, ele ralou, né? ele veio aqui brigar com a escola de medicina para abrir isso aqui, né? Hoje você só tem de 60, 70 pacientes que você gosta de tirar a foto e mostrar para todo mundo, porque ele Sim. virou referência aqui. Então, assim, às vezes você que está procurando um emprego também, às vezes tem que pensar nisso também, né? Ah, pô, quanto que o cara ralou, o que que ele tá me oferecendo, é condizente, não é? Obviamente que você vai ter proposta que não é decente, mas você tem muita proposta que é decente em cima da realidade da clínica. Sim. E investir, cara, às vezes você investir no crescimento junto, né? Fazer curso. Às vezes você não tem que só atender, você tem que fazer acontecer também pra você mostrar o teu Correr valor, atrás né? um pouquinho, ter uma força de vontade, Como é que você vai pedir aumento se você não tá Não, e é o que eu falo, mesmo você trabalhando numa clínica, conquista os seus pacientes, porque os pacientes são seus, não é da clínica. Provavelmente. Então, se você, sei lá, abrir uma clínica, esses pacientes que você estava trabalhando aqui, eles vão atrás de você. Sim. Né? Então, você tem que conquistar os seus pacientes. Isso que é importante. Querendo ou não, eu tento fazer isso, né? Eu não coloquei meu nome na clínica justamente para não dar Eu também não coloquei. Tem um monte de gente que cometeu esse erro aí, tá mudando agora. Sim. Né? E aí, então, assim, por quê? Porque as pessoas vão atrás do nome que tá lá, né? Então, porque é uma coisa que eu sofria no Jason. Por isso que eu já abri. Todo mundo perguntava do Jason. Todo mundo, mas não é o Jason, mas não é o Jason. Então eu já abri a clínica já não colocando meu nome. Meu sócio falou, não, coloca seu nome porque é referência. Eu falei, não quero. Não quero. Porque eu não preciso, né? Assim, e o dia que eu quiser sair daqui? O BO que eu vou ter? Sim. Né? O dia que eu quiser colocar alguém pra dividir horário comigo? Não dá, não. Eu não coloco o teu nome. Dica. Essa é a principal dica, na verdade. Não põe essa nome. Pode pôr, não tem problema. Se você entende que você vai trabalhar lá pra sempre, sozinho, aí pode pôr, não tem problema. Mas saiba que isso pode ser uma dificuldade pra você no futuro, né? Tô bem, Lília, obrigado Imagina, Chico, você pelo sabe rolê. que eu sempre te apoio. Show. Eu sou mega divulgadora do Chico. Seja você também. Você merece, porque o seu trabalho é o que você fala, você não tá ganhando nada, mas eu aprendi muita coisa assistindo os outros vídeos, então vale a pena escutar, ver. Pô, e tá uns conteúdos bons, né? Muito bons. E assim, é muito legal que a gente aprende com a história dos outros. É o que você falou, o quanto a gente passou por dificuldade, o quanto a gente lutou para chegar até aqui. Então, olha quanta gente você já falou importante. Eu mesmo com 10 anos, olha quanta coisa já aconteceu, né? Então, é legal, você aprende com as experiências dos outros também. Exatamente. Então, é o que eu falo, eu te parabenizo, eu tô muito gente orgulhosa né? de você, Obrigado, de verdade. Obrigado. Conheci a clínica dele hoje, tá linda. A gente tenta. E a gente fica muito orgulhoso. Tipo, a gente que já deu aula, assim, fica muito orgulhoso de vocês, de verdade. Assim, de ver o pessoal crescimento. dando certo, né? É legal pra caramba. Sim. Eu não fui professor, mas eu vejo todo mundo. Também. Às vezes o negócio florando. Ele Da fala assim, olha que legal, turma, cara. né? Olha quem tá indo lá. Às vezes quando vai o famosinho, eu falo assim, que legal que o famosinho tá indo lá. Que legal que tá dando entrevista em tal lugar, né? Isso isso acaba legal. refletindo também, né? Sim. Às vezes, quanta gente que estourou lá em São Paulo liga e fala assim, nossa, não sabia que tinha em Jundiaí. Aí vem procurar em Jundiaí. E procura. Né? Então, assim, meu agradecimento final vocês viram aí no meio do vídeo que eu editei, que eu sou um ótimo editor. A gente tá aqui no nosso parceiro no Burgerholic, né? Gostou do lanche? Uma delícia. Gente do céu. É tenebroso, né? É muito bom. Vale a pena vir até Jundiaí comer um hambúrguer. Ela só veio pra comer um hambúrguer. Brincadeira. Não. Mas tem uma galera que fala assim, pô, não, eu quero ir, eu tô muito afim de ir, mas vai rolar aquele hambúrguer lá? Eu falei, eu confesso. Né? Não confesso que eu Mas falei. não é só você, todo mundo. Quando eu fui lá com a Ana, ela não podia vir pra cá, eu fui pra São Paulo, ela falou, cara, meu único arrependimento não foi não ter ido pra Jundiaí pra comer. Tá Eu vendo? falei, tá certo, porque o hambúrguer é top. Então tá aí as informações deles pra vocês virem visitar. São os parceiros nossos aí que desde o começo. Então Legal. o negócio roda direitinho. Então se inscreve aí, faz aquela bagunça toda. E semana que vem a gente tá de volta. Tchau, tchau. Tchau. Tô bem. Fechou?